Gravando. O que vocês concluíram sobre o que aconteceu com a Juliana? A Juliana estava sedentária e aí ela estava muito por causa. Calma, professora, eu tô muito nervoso. Calma. A gente concluiu que a falta de ar que ela sentiu é normal por causa dessa questão de quando você, além do sedentarismo, de ser uma coisa nova pro corpo dela, isso tudo, de sair correndo, porque ela estava muito sedentária. Isso. Sim. Ela estava muito estressada, sem dormir direito. Tudo isso influenciou e a falta de ar dela e a tontura foi normal, porque quando ela corre, meio que o sangue dela ficou ácido e para isso aumentou a frequência respiratória para conseguir equilibrar o pH. Muito bem. Rebeca levantou a mãozinha. Diga, Rebeca. Isso, eu ia falar a mesma coisa que o Vinícius, é que como teve um aumento da respiração anaeróbica, houve uma liberação do lactato. Então, o corpo o glicogênio, perdão. E aí precisou do aumento do nível de oxigênio para que isso acontecesse. Aí foi basicamente isso que a gente discutiu no grupo. Então, vamos lá. Algumas coisas que a gente traz de ensino médio, uns termos meio equivocados. Respiração anaeróbica. O que é respiração? É para abrir e falar ou levanta a mão, prof? Abre e fala. Aí você perguntou para todo mundo ou para Rebeca? Para todo mundo. Respiração, que eu lembre, tinha a respiração da gente, o fato de inspirar e expirar para ter a troca gasosa, e também existia a ideia de respiração celular, quando a nossa célula ela fazia o metabolismo dela lá. É isso. E é diferente uma coisa da outra? Sim, o processo dentro da célula, ele é químico. Ah, tá, desculpa. Então, vamos lá. A célula está dentro do corpo, certo? Então, uma coisa não é separada da outra. A gente respira e a gente inspira e expira. Quando a gente inspira, a gente bota para dentro oxigênio. Quando a gente expira, a gente bota CO2 para fora. Correto? Para quê? O oxigênio vai ser utilizado para a respiração celular. Concorda? Sim. Sim. Então, o oxigênio ele vai ser capturado pela hemoglobina, que é uma proteína que está dentro das células chamadas hemácias, e, por sua vez, as hemácias e a hemoglobina que está dentro das hemácias vão remover, vão entregar de volta para dentro do alvéolo o quê? O CO2, o dióxido de carbono. Ou seja, entra O2 e sai CO2. Da onde veio esse C? Da onde veio esse carbono? Estou perguntando. Glicose. Da glicose como? Através da quebra do ciclo de Krebs e toda a respiração aeróbica, a quebra completa da glicose. Então, vamos lá. Preste atenção que a gente está sempre eu já estou dando todos os assuntos que estão agora e os que vêm para frente, ok? O CO2 é produzido através do metabolismo energético nas reações de oxidação dos nutrientes.
O colega falou aí em glicose, mas é só glicose que é nutriente para a célula? Que é o nutriente? É aquilo que vai fornecer energia para a célula. E essa energia vem da onde? Das ligações químicas entre os átomos. Concorda? Então, quando a gente rompe uma ligação, desculpa, quando a gente rompe uma ligação, a energia que estava contida naquela ligação, ela é liberada. E, nesse caso, ela é transferida para ligar uma molécula de ADP com um fosfato inorgânico e formar ATP. E é esse ATP que depois a gente usa quando a gente precisa de energia para realizar trabalho. O CO2, então, é o produto final da oxidação. Eu preciso oxidar totalmente, por exemplo, a glicose, como o colega falou, para produzir CO2? Não. Não. Então, a gente tem processo de oxidação parcial, né? E a oxidação completa é dependente de oxigênio. E é isso que a gente vai ver durante esse semestre. Então, a gente precisa de oxigênio e, por isso, a gente inspira e pega esse oxigênio, porque a gente vai usar esse oxigênio no nosso metabolismo energético para oxidar os 3 principais nutrientes que a gente usa nas células para a produção de energia, que são a glicose, como o colega já falou, os ácidos graxos, que são os representantes dos lipídios, e os aminoácidos, que a gente também oxida aminoácidos. E aí depois a gente vai ver cada processinho desse separado. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Pronto. Então, aqui mesmo a gente está vendo a glicose, está vendo entrando o ADP e saindo o ATP. O que significa isso? Que eu acabei de dizer. A gente grudou um fosfato no ATP. Mas a ligação química, a gente precisa de energia. E da onde veio essa energia? Da quebra da glicose, que é uma molécula de 6 carbonos, em 2 moléculas aqui, ó. Tem 2 de piruvato, que é esse aqui, ó. É um alfa-cetoácido. Essa é a classificação dele. E depois a gente também vê o quê? Esse piruvato sendo convertido em lactato. Isto aqui, essa reação de conversão de piruvato em lactato, é o que a gente chama de fermentação. Ok? E, ao mesmo tempo que a gente está vendo formar esse ATP, a gente também está vendo uma molécula de NAD, que é uma coenzima, que a gente vai ver mais na frente, virando NADH, com energia. Tá? Ela está cheia de energia. Mas esse NAD também é utilizado, ó. Professora, não dá para te ouvir. Vocês não estão me ouvindo? Para mim travou agora. Eu tô ouvindo. Ixi. Tá ouvindo, Ana? Agora sim. Pronto. Se puder voltar só 5 segundinhos do que você falou, por favor. Pode ser. Eu estou dizendo isso aqui está mostrando a glicose sendo quebrada em 2 moléculas de piruvato. A glicose tem 6 carbonos, está sendo quebrada em 2 moléculas de 3 carbonos. Piruvato é um alfa-cetoácido, é a classificação dele. E, ao mesmo tempo, quando isso ocorre, a gente consegue, então, pela energia que é liberada disso aqui, formar um ATP. Na verdade, são 2, né? Então, a energia que é utilizada para grudar um fosfato inorgânico no ADP vem da quebra da glicose aqui. E depois ele está mostrando o piruvato sendo convertido em lactato. E para que isso ocorra, ele está usando também outra coisa que foi produzida na glicólise, que é o NADH. Então, tá vendo? E quando ocorre a glicólise, o NAD, que é uma coenzima, que a gente vai estudar depois, não se preocupem com isso, vai ser transformado em NADH. NADH, olha lá, grudou um hidrogênio, então fez uma ligação também, está carregando energia aqui. Só que esse NADH aqui foi usado para produção de lactato.
E embaixo está escrito desidrogenase lática, também conhecido como lactato desidrogenase. É a enzima que é responsável pela conversão do piruvato em lactato. Então, esta reação, foi o que eu disse agora, é o que a gente chama de fermentação lática. Tá? Então, a fermentação é um processo que vai ocorrer sempre que o tecido, a célula, estiver com baixa oxigenação, estiver em anaerobiose, ou seja, por algum motivo chegou pouco oxigênio àquela célula. Que célula que ele está querendo representar aqui nessa figura? Músculo. Muscular. Aqui não é uma célula, ele botou o músculo inteiro, mas o que ele quer dizer? Que no músculo da Juliana, que é aquela estudante estressada que acabou de entrar na faculdade, que está sedentária, o músculo dela, na corrida, não recebeu oxigenação adequada. Por quê? Porque ser sedentário, qual é a diferença de um sedentário para um treinado? Quando a gente fala, fulano está treinado, fulano foi para o treino, significa que ele tem todo um sistema muscular e todo um sistema circulatório adequado e adaptado para o tipo de atividade física que aquele indivíduo está exercendo. Uma pessoa cuja única atividade física é ficar sentada na frente do computador tem muito ou pouco músculo treinado. Tem um voadão aí. Tá muito barulho. Quem é que está? Pessoal, desliga o microfone, abre só quando for falar, por favor. Pronto. Eu não consegui ouvir, professora. Orlando. Vamos lá. Sedentária, como é o caso da Juliana, cuja única atividade física era ficar sentada na mesa estudando ou na frente do computador, tem um músculo pouco ou muito treinado? Pouco. Pouco. Significa isso. Ela tem uma baixa quantidade de células musculares que constituem suas fibras musculares, que constituem seus feixes musculares, que vão dar origem ao que a gente está vendo aqui, ao tecido como um todo, né? Aquele músculo que constitui e está distribuído por todo o seu organismo. Além de ter poucas células musculares para realizar contração, ela também tem poucos vasos irrigando. Então, mesmo esse músculo que ela possui é suficiente para fazer ela andar, sentar e levantar, esses músculos são parcamente irrigados. Por quê? Porque a quantidade de oxigênio que esses músculos necessitam é baixa. Por quê? Porque a atividade muscular que é feita por esse músculo é baixa. Certo? Então, quanto a pouco consumo de ATP, para que eu vou produzir muito ATP? Princípio geral da biologia. Tudo é na base da necessidade, tá? Se uma pessoa que é destreinada, com pouca massa muscular, com a pouca massa muscular que tem, pouco irrigada, quais as chances de, durante uma corrida que o seu músculo não está acostumado a realizar, que vai exigir um grande gasto de ATP, quais as chances dela correr sem ter nenhum tipo de problema? Nenhuma, né? Vocês acham que é possível? Não. Não. Acho não. Muito bem. E aí, o que aconteceu? Ela correu e passou mal. Como é que ela passou mal? Ela viu... Onde é que está escrito mesmo? Ficou tonta, ficou fraca e viu sua respiração se acelerar muito. Então, o primeiro motivo para a respiração acelerar muito. Qual é? Necessidade de oxigênio. A necessidade do oxigênio. Isso, a demanda de oxigênio foi aumentada.
Então, ela está tendo aceleração da respiração e aceleração de batimento cardíaco. Qual é o termo técnico para isso? Taquicardia. Isso. Taquicardia da respiração, qual é? Dispneia? Não. Taquipneia. Isso, muito bem. Taque quer dizer rápido. Pneia é de respiração e cardio é de coração. Então, taquipneia é a aceleração da respiração. Taquicardia é a aceleração do batimento cardíaco. Ambas as coisas vão ocorrer com a mesma intenção. O que é? Aumentar a oxigenação no músculo. Ainda assim, isso será suficiente? Não em razão da condição dela. Muito bem, não será suficiente, por quê? Porque a quantidade de músculo que existe nos feixes musculares dessa pessoa sedentária, não treinada, são poucos. E a quantidade de feixe muscular está associada à quantidade de glicogênio que a colega falou mais cedo aí. O que é o glicogênio? É uma reserva de glicose na forma de um polímero que se chama glicogênio, que a gente vai estudar depois. Então, ela tem pouco substrato energético e ela precisa de uma regeneração de ATP muito rápida, porque a contração muscular gasta muito ATP. Então, o ATP gasto tem que ser reposto. E como é que ele é reposto? Nesse caso, com baixa oxigenação, vai fazer glicólise. Então, a via metabólica que vai produzir energia aqui é a glicólise, porque é daqui que vai gerar ATP. O que é o lactato aqui? É uma forma de eu manter essa glicólise funcionando na ausência de oxigênio. Porque o ideal, como o colega outro falou aí, era que eu transformasse esses 6 carbonos da glicose não em 2 moléculas de piruvato, mas sim em 6 moléculas de CO2, que é o que ela está botando para fora. E isso não é possível, porque isso aqui é uma oxidação parcial da glicose. Ela só conseguiria matar CO2 se fosse uma oxidação completa. E essa oxidação completa de qualquer nutriente, inclusive a glicose, é dependente de oxigênio, que tem pouco aqui, tá? Então, eu já dei toda uma introdução aqui de energética, de bioenergética, que a gente vai ver lá na frente. Vamos voltar. E não se preocupe que a gente vai falar sobre isso tudo de novo em detalhes, tá? É só para contextualizar. Mas o fato é que, nesta situação dela e de qualquer indivíduo não treinado, e mesmo do indivíduo treinado, que vá além de suas capacidades, a quantidade de lactato produzido é muito alta. E o médico disse a ela, e ele não mentiu, que o lactato é uma molécula ácida. E aí a gente vai discutir agora isso daqui. E ele disse que o aumento dessa frequência respiratória que ela observou também estava ligado. Então, além da questão da oxigenação que vocês falaram, que é correta, também vai ajudar no quê? No equilíbrio ácido básico do sangue, através do controle do pH via tampão carbonato. Ou seja, é necessário, e era isso que vocês tinham que discutir, é necessário manter um equilíbrio ácido básico no sangue. Esse equilíbrio é dado por um controle do pH sanguíneo, nesse caso, do tampão bicarbonato, pois é este tampão bicarbonato que vai influenciar na frequência respiratória. Ok? Então, agora eu vou abrir aqui para a gente fazer uma revisãozinha, que é esse assunto. Então, isso aqui tudo é para a gente fazer uma revisão de ácidos, bases, tampões, etc. Assim que ele me permitir abrir a aula, que eu mostro para vocês. Já sabe. Isso que eu quis botar as aulas aqui, desprogramou tudo, saiu tudo a formatação. Certo. Estão conseguindo ver o slide? Sim, sim. Sim. Pronto. Meu Deus, olha como é que ficou. Esse Teams é muito pesado.
Eu já dei milhões de aulas e palestras com Google Meet, com Zoom, etc. Nunca vi um negócio desse acontecer. Só o Teams está rodando aqui. Olha como é que fica a lentidão. Vocês estão vendo tudo preto ainda, né? Agora Agora apareceu. não. Agora melhorou, é. Agora Apareceu. apareceu. Pronto. Apareceu direitinho? Vocês conseguem ver uma bolinha vermelha se mexendo na tela? Aham, Sim, tá sim. sim. Tá Ó, sim. então vamos embora. Der qualquer problema para pausar, eu sumi, que agora eu só estou vendo o slide, tá? Vocês me gritem aí, por favor. Ou então manda mensagem pelo chat, porque eu estou com o celular do lado e ele toca aqui, eu vejo o recado de vocês. A Rebeca fez uma pergunta mesmo, eu não vi. Deixa eu ver aqui. Rebeca Maria. Então, é necessário um aumento da quantidade de oxigênio para que haja metabolismo do lactato. Não, não, não. Há necessidade do aumento da quantidade de oxigênio para que não se produza lactato, na verdade. Mas a gente vai ver isso depois. Não se preocupe muito agora com o metabolismo do lactato, tá? Isso a gente vai ver mais para frente. Eu só quero agora que vocês fixem isso. Na ausência de oxigênio suficiente, as células, principalmente células musculares, vão ter um gasto alto de ATP e, portanto, vão produzir ATP através de glicólise. E para fazer a glicólise sem oxigênio adequado no tecido, vai haver junto fermentação, que é o quê? A transformação do piruvato em lactato com o uso de NADH. Significa que quanto mais a pessoa exigir do músculo rapidamente, mais glicose vai ser consumida e ser convertida em piruvato e mais fermentação vai ocorrer com a produção de lactato. Então, significa que qualquer exercício feito de forma aguda, feito de forma muito intensa e rápida, vai dar um aumento de lactato. Inclusive, isso é uma das formas de você acompanhar treinamento de atletas, medindo as quantidades de lactato produzido no sangue. Tá? Depois, com relação ao metabolismo, a gente volta depois para falar um pouquinho mais. Tá bom, Rebeca? Deixei aqui aberto para vocês me falarem aqui. Tem mais alguma pergunta? Professora, Diga. O ácido lático, ele entra em que momento aí? Ele tem alguma relação com o lactato? Ele é um subproduto, algum tipo? Então, vamos lá. Vamos ver isso agora. Muito bem. Por que a gente está abordando essas questões? Porque dentro de tudo que a Poliana apresentou ontem para vocês com relação às células, ela, acredito, tenha mostrado para vocês alguma coisa com relação à composição celular. Não mostrou? Mostrou ou não mostrou? Mostrou. Mostrou. Pronto. Então, o que a gente viu? Quando você observa uma célula, a gente vê que ela é feita de biomoléculas, ácidos nucleicos, proteínas, lipídios, açúcares, que são os glicídios, e a gente também tem os componentes inorgânicos, né? Então, a gente tem os íons todos, sódio, cloreto, potássio, magnésio, cromo, a gente tem vários íons dentro da nossa célula, e água. E a água é o componente mais abundante numa célula, é, portanto, o componente mais abundante num tecido, mais abundante nos sistemas, mais abundante nos seres. E também é o componente mais abundante na Terra. Certo? Na superfície terrestre, claro, né? Se eu cortar a Terra no meio, vai ter muito mais mineral. Mas, em termos de superfície, a gente sabe, né, o planeta possui muita água. Tá? Esse número enorme é 1.358 milhões, nem sei, quilômetros cúbicos de água. É água para chuchu. Os oceanos cobrem mais de 2/3 da superfície terrestre e são o maior reservatório de água do nosso planeta. É a substância mais abundante nos seres vivos, constituindo mais de 70% de peso na maioria dos organismos. Em alguns organismos aquáticos, a quantidade de água neles chega a ser de 80 e tantos %. No ser humano, não é diferente, tá? Então, todos os órgãos têm um percentual muito grande
de água. Significa isso. Se eu pegar um cérebro e calcinar ele, o que é isso? Eu vou levar uma estufa e queimar ele até sobrar só o pó. O peso dele, 75% vai embora de água. Tá? E as quantidades de água distribuída nos organismos humanos, ela também varia com a idade. Então, o recém-nascido, ele sempre tem e deve ter uma quantidade maior de água. Por isso é tão fácil também um recém-nascido desidratar, ter sintomas graves de desidratação, porque ele precisa ter uma quantidade de água maior no seu organismo. Na infância, até o fim da adolescência, isso fica em torno de 70%. E durante a idade adulta, varia, claro, uma quantidade com a própria composição corporal, ou seja, a quantidade de massa muscular e de massa gorda que você tem, que isso vai dar a diferença na quantidade de água no seu organismo, mas isso gira em torno de 60%. E com a idade, a gente também tem uma tendência a perder mais água que normal, e também o idoso, normalmente, ele é mais desidratado, né? E também sofre mais riscos da desidratação. Então, a água ela se distribui em líquidos intracelulares, quer dizer, a parte dentro da célula, e no líquido extracelular, sendo que no extracelular tem o que está entre os tecidos, o líquido intersticial, o plasma, que é a parte líquida do sangue, e outros líquidos que constituem 2% do peso corporal. Então, a gente tem a água como referência para a vida na Terra. Tanto é que, toda vez que se busca vida fora do planeta Terra, uma das primeiras coisas que se faz é procurar a existência de água. Quando não se acha água, geralmente diz: esse planeta é incompatível com a vida. O que é uma grande pretensão, porque a gente não sabe como é que se desenvolvem outros sistemas que não sejam baseados em água, né? Mas tudo bem. Porque para a Terra, a água é literalmente uma coisa que depende da vida. Sem água, o indivíduo não consegue passar mais de 2 problemas. Sem comer, fica aí um mês, sem comer nada. Então, só isso mostra da importância da água do nosso organismo. A água ela é capaz de dissociar, ou seja, se separar em 2 íons, né? E a gente vai, então, olhar essas questões da dissociação da água. Significa, ela pode se separar em H+, e OH-, certo? Depois a gente tem outras, a água molecular pode se ligar a um íon, formar o íon hidrônio e ficar em equilíbrio, mas o fato, eu gosto sempre de trabalhar com essa equação aqui, ela pode, do ponto de vista da química, não ser 100% correta, mas ela é mais fácil de entendimento. Como todo ser vivo é baseado em água e a maior composição do organismo é água, então tudo que a gente tem no nosso organismo está, de alguma forma, junto à água. As concentrações de cada uma dessas espécies aqui vai depender do que está misturado nessa solução. Então, todo ser vivo é como se fosse uma grande solução cheia de compostos ambulantes. E se diz que a água é neutra, por quê? Quando ela se dissocia, ela vai ter quantidades absolutamente iguais de H+ e de OH-. Mas isso, gente, em água 100% pura. Onde é que eu consigo isso? Somente em laboratório. E isso é uma coisa muito instável. Qualquer coisinha que entre água mais um ppb, uma parte por bilhão de um determinado mineral, já vai desequilibrar isso daqui e fazer com que aumente ou a quantidade de H+, ou a quantidade de OH-. E é daí, então, que a gente tem as primeiras definições de ácido e base. Mudou toda a configuração, sabe? Então, ácidos e bases tem várias definições. A gente pode ficar com a mais simples, que é o que a gente precisa por agora. Vocês devem ter estudado, de Arrhenius, Bronsted-Lowry, de Lewis.
Mais ácido, de modo geral, é aquele que vai perturbar esse equilíbrio da água, aumentando a quantidade de íons H+, e a base é aquela que vai perturbar o equilíbrio da água, aumentando as quantidades de íon hidroxila. Então, toda substância que seja capaz de fazer esse desequilíbrio da água, aumentando o H+, a gente vai dizer que ela é uma substância ácida. Aumentando o H-, ela vai ser uma substância básica. O lactato é dito uma molécula ácida. Portanto, significa que se eu pegar água pura e colocar lactato nessa água, o que vai acontecer? A gente vai ver essa água aumentar a quantidade de íons H+, e se tornar ácida. Ora, se o sangue é um fluido de base aquosa, esse plasma, que é a parte líquida do nosso sangue, se ele tem uma quantidade adequada de íons H+ e OH- e alguma coisa ácida entra ali, ele vai fazer o quê? Aumentar a quantidade de íon H+ daquele meio, ou seja, do sangue. Ou seja, vai tornar o sangue mais ácido. Isso pode causar um desequilíbrio? Pode. Mas isso causa imediatamente o equilíbrio? Não. Por quê? Porque a gente tem meios de manter esse equilíbrio através do sistema tampão que a gente vai ver. E para poder monitorar, dada a importância, né, da gente saber as quantidades de H+ e OH- em cada um dos fluidos biológicos, cada partezinha da célula a gente tem que saber quanto tem de H+ e OH-, porque isso vai me dizer, uma célula saudável possui, nessa região, tanto de H+ e tanto de OH-. Então, eu preciso saber essas concentrações. Por quê? Qualquer variação nessa concentração pode indicar um desequilíbrio. E, em organismos vivos, desequilíbrio geralmente está associado a quê? A algum tipo de doença, tá? Como medir as concentrações, vocês viram a dissociação da água. A água está em quantidades absurdas, então é difícil fazer essa quantificação. Se instituiu uma forma matematicamente mais fácil de monitorar isso, que é o pH. P sempre com letra minúscula, H sempre com letra maiúscula. Esse P aqui vai se referir o logaritmo negativo, ou colog, das concentrações de H+. Por que isso? Porque quando eu faço essa quando eu transformo em logaritmo o valor da concentração de H+ ou de OH-, eu vou conseguir trabalhar com números inteiros, muito mais fáceis de eu acompanhar, tá? E isso é o que a gente chama de pH, quando a gente está monitorando a quantidade de H+, ou de pOH, quando a gente está monitorando a quantidade de OH-. A água pura, como eu já disse, tem quantidades absolutamente iguais de H+ e de OH-. Então, na água pura, o pOH e o pOH têm exatamente o mesmo valor. Então, aqui, a gente tem os valores de H+ em molar, de 10 a 0 até 10 a menos 14. Ou seja, numa solução onde eu tenho 0,00 e segue aí 14 zeros de íon H+, quando eu transformo isso na escala logarítmica, o pH vai dar 14. Ou seja, é como se não tivesse quase nada de H+, e fosse tudo de OH-, porque estão sempre as duas em proporção. Tá aqui, ó. Então, 100% de OH- e 0% de H+. Por outro lado, na outra extremidade, 100% de H+ seria o pH 0. E 0% de OH- seria o pH 0 também, que o pOH vai ser justamente inversamente proporcional, tá? Porque um está olhando a quantidade de H+, e o outro está de OH-. Bom,
Fazendo essa variação, então, se chegou a essa escala de pH. E essa escala de pH, então, só tem essa possibilidade. Matematicamente falando, ela vai de 0 a 14, com 7 no meio. 7 é a neutralidade pura. 7,00. 7,01 já é ácido. 6,90 já é ácido, já é básico. 6,99 já é ácido. Tá? Então, dada essa forma de se monitorar as concentrações de H+, que aí eu nem preciso monitorar o H-, porque uma já está em relação à outra, se mede o pH de tudo, e aqui tem alguns exemplos. pH de café, pH de cerveja, que estão algumas bebidas. Suco gástrico, suco limão. Aqui, leite, saliva, estão próximo da neutralidade. Sangue humano. Então, leite, saliva ligeiramente ácido, sangue humano ligeiramente básico, água do mar, bicarbonato, e por aí vai. Amônia, alvejante, e até chegar aos extremos. Então, repare, pH 14 a gente vê com 1 molar de NaOH, pH 0 a gente vê com 1 molar de ácido clorídrico. Isso daqui é importante para a gente ver. Substâncias ditas ácidas ou básicas, elas podem ser fortes ou fracas. E o que significa isso? Um ácido vai ser tão mais forte quanto mais H+ ele possa nos gerar. Por quê? Quanto mais H+, meu Deus. Quanto mais H+ ele gerar, menor vai ficar esse pH. Alô? Já o pH, a base forte, vai ser quanto mais OH- ela puder gerar. Porque quanto mais OH- puder gerar essa base, maior vai ser o pH. Então, aqui a gente tem nos extremos 2 exemplos de um ácido forte, que é o ácido clorídrico. Quando eu boto o ácido clorídrico em solução, ele se dissocia 100% praticamente, 99,95%. E hidróxido de sódio, quando eu coloco em água, também se dissocia totalmente, fazendo com que a gente atinja esses extremos do pH. Como eu disse a vocês, nenhuma água no organismo está pura. Ela sempre vai estar misturada a outros íons. E, a depender desses íons que estão lá, e também de outras macromoléculas que vão ter cargas positivas e negativas e também vão interferir nesse equilíbrio, a gente vai ter valores diferentes de pH em cada uma dessas regiões. Então, aqui está mostrando a distribuição, por exemplo, de sódio no plasma e no fluido intersticial, entre os tecidos, cloreto, bicarbonato, e depois, em menor quantidade, a gente tem aqui, ó, glicose. Glicose não vai interferir no pH, nem a ureia, mas as proteínas, por exemplo, já vão interferir. Aqui no fluido intracelular, no caso aqui de músculos esqueléticos, também varia de célula para célula. Olha a quantidade de sódio, de cloreto, como é muito diferente de bicarbonato. A quantidade de potássio. A gente tem muito mais potássio dentro das células do que tem fora das células. No plasma a gente tem potássio, mas a quantidade é pequena. Magnésio, uma quantidade grande. Por quê? Aqui a gente está falando de célula muscular. Magnésio ele é fundamental para a glicólise, por exemplo. Tem uma enzima que é dependente dele. Aliás, para a geração de ATP, todas as enzimas que estão envolvidas na geração de ATP são dependentes de magnésio. Fosfatos orgânicos. Então, são moléculas fosfatadas, porque a gente vai ver depois quando aprender o metabolismo. E algumas outras proteínas. Então, é possível que o pH seja igual entre esses 3 fluidos? De jeito nenhum. Por quê? Porque a proporção de substâncias que estão aqui e que podem aumentar ou a quantidade de H+, ou a de OH-, são totalmente diferentes. Mas o fato é que, se conhecendo as quantidades de cada uma dessas substâncias em cada fluido, eu tenho valores de referência. Ou seja, pego um pool de indivíduos saudáveis, e meço no sangue deles
as quantidades de cada um dos íons que estão em uma quantidade. Meço o pH e, com isso, eu determino os valores de referência para o indivíduo adulto de tal idade, com sangue retirado de tal local, é esse. Então, esse passa a ser o meu padrão, a minha referência. Se eu vejo um indivíduo que está com sintomas de quê? De qualquer coisa, os sintomas que tem alguma coisa alterada, eu vou procurar no sangue desse indivíduo quais as possíveis alterações. E aí, em vendo essas alterações, eu vou ver o que é que eu tenho que fazer para corrigir esse desequilíbrio, correto? Então, aqui é uma tabelinha mostrando correlação à força dos ácidos e das bases, né? Ácidos que são fortes, são esses que são 100% ionizados em água. Eu já tinha mostrado o ácido clorídrico, tem o sulfúrico, tem o ácido nítrico. E aí, depois vem outros ácidos. Aqui no meio, a gente começa a ter os ácidos fracos. Prestem bastante atenção neste amiguinho aqui no meio, H2CO3, é o ácido carbônico. Ele é um ácido fraco. Aqui tem amônia e o íon amônio. Repare. Ela é uma base e esse aqui é o seu ácido. Então, ela é um ácido fraco e é uma base mais forte do que um ácido. Por quê? Isso tudo vai depender do seu grau de protonação ou desprotonação. O ácido carbônico, quando dissocia, ele forma o quê? Forma uma base. E essa base também é fraca. Então, este é o ácido fraco, e isso aqui é uma base fraca. Então, o que acontece? Sendo ambos fracos, a gente vai ter uma tendência a um se transformar no outro, dependendo de quê? Das quantidades. A gente já vai ver agora isso em detalhes. Com relação a ácidos que estão presentes no nosso organismo, então, a gente tem aqui a variação, e aí, como eu disse, o colega mais cedo perguntou aí sobre o lactato, aqui não tem o lactato, mas eu vou mostrar ele mais adiante. Mas o fato é que a gente sempre se refere à forma dissociada, por quê? Porque a maioria das coisas que ocorrem dentro das nossas células, elas vão ocorrer nesta faixa de pH aqui, ó, entre 6 e 8, próximo de 7, porque a gente vai ver, é o pH característico dentro e fora das células na maioria das situações, tá? Com algumas exceções. E, nesta situação, a gente dificilmente encontra um ácido na sua forma associada, porque o ácido, eu só vou poder chamar isso aqui de ácido carbônico quando ele estiver dessa forma. No momento que ele se dissocia, eu não chamo mais essa espécie aqui de ácido. Isso aqui é o bicarbonato. É o sal, ou também pode ser chamada a base do ácido carbônico. E aqui, o H+, que é o ácido, né? Então, este é o ácido carbônico, este é o ácido acético, este é a glicina, que aqui não é a gente vai chamar de ácido, mas aqui, ó. Esse é o ácido fosfórico. Quando ele dissocia, eu já chamo ele de hidrogênio fosfato. Isso aqui não é mais o ácido. O ácido é só na forma molecular. O ácido carbônico se dissocia, forma o bicarbonato. Ácido acético se dissocia, forma o acetato. O ácido lático, que não está aqui, que a gente vai ver, ele se dissocia, vai formar o lactato. Então, no pH sanguíneo, a gente não vai encontrar ácido lático, a não ser que o sujeito já tenha morrido. Porque para encontrar ácido lático, o pH tinha que estar abaixo de 4. Supondo que ele está inteiro e vivo, né, o pH do sangue dele está mais para o neutro, então a gente só vai encontrar a forma desprotonada do lactato. Por isso que a gente não acha ácido lático, ok? E aqui o que a gente está vendo? Esses fluidos que fazem parte da digestão, por exemplo, eles têm uma variação grande de pH e é importantíssimo que a gente conheça, porque também é uma forma de a gente avaliar a saúde do indivíduo. Então, na cavidade oral, a gente tem a saliva, vocês vão estudar bastante agora em Morfo 2,
O pH está aqui, varia de 6,8 a 7,5. Como eu disse, é próximo da neutralidade, mas isso pode ficar até mais ácido do que isso, dependendo de como está a saúde do indivíduo. Na cavidade do estômago, a gente vai ter suco gástrico. pH entre 1,5 e 2. De que é feito suco gástrico? De várias coisas, mas um dos principais componentes é o ácido clorídrico, aquele ácido mais forte que a gente viu até agora. Quando o alimento é umedecido e depois ele vem para o estômago para começar o processo de digestão e desnaturação das proteínas, que a gente vai ver depois. Depois ele vai seguir para a primeira porção do intestino, que é o duodeno. Repare, quando chega no duodeno, o pH já varia de 5,6 a 8. Por quê? A gente também vai ver isso depois, mas eu já adianto. Vai jogar aqui, a partir do pâncreas, uma quantidade grande de bicarbonato. O bicarbonato, sendo básico, vai neutralizar, vai aumentar o pH do suco gástrico. Para quê? Para que você possa seguir pelo intestino com a digestão do alimento em condições mais próximas da neutralidade ou até mesmo da alcalinidade. Então, repara, no intestino delgado, o pH fica próximo de 7,5 e no cólon fica um pouco mais básico. Aqui já mostra, nas diferentes porções, o gradiente de pH, então quais são as faixas de variação, e também a biomassa bacteriana, a quantidade de bactérias que a gente tem. E, como vocês sabem, isso é o que a gente chama de microbioma. Microbioma, ou a microbiota, ela está presente em todo o sistema digestório, desde a cavidade oral até o reto, né? Então, essas variações de pH são influenciadas pela biomassa bacteriana, pela microbiota, e também a microbiota ajuda ou atrapalha, se ela não estiver boa, nessa manutenção de pH. Vários problemas associados, por exemplo, a câncer de cólon, estão associados a uma disbiose, ou seja, uma quantidade inadequada e uma qualidade especificamente inadequada de bactérias que alteram esse pH, que aumenta a propensão a crescimento de células tumorais, por exemplo. Bom, aqui, além do suco gástrico que a gente já tinha visto, está mostrando valores de pH dentro do lisossomo, que é uma organela de digestão, e, similarmente ao que faz o estômago, tem um pH mais ácido para ajudar nos processos digestivos. Aqui no suor, na urina, então, esses fluidos que são de eliminação têm uma variação muito grande, porque justamente eles ajudam, inclusive, nesse equilíbrio, de uma forma mais ou menos importante. A urina, especificamente, a gente vai ver, ela vai ajudar muito no controle do pH sanguíneo. Dentro do citoplasma, a gente vê uma variação pequena, e dentro do plasma sanguíneo também. E do intestino a gente já viu. Eu quero agora concentrar nisso aqui. Quando a gente compara a variação de pH possível para o plasma sanguíneo, a gente vê que ela é muito pequena em relação a todos os outros fluidos. Por quê? Porque aqui estão implicados em processos digestivos. Então, eu quero mesmo que as moléculas se explodam, literalmente, para poder facilitar a digestão. Quando eu estou falando de fluidos de eliminação, tudo bem, eu estou mandando para fora, então tanto faz como é que vai sair isso daqui. No intestino ainda faz parte do processo digestório. Porém, dentro das células e no sangue, que é o nosso meio de transporte, eu tenho que ter uma condição altamente controlada. Por quê? Porque, como eu disse lá na frente, toda reação química que ocorra em um ser vivo é dependente de uma enzima. E a enzima é sempre uma proteína que tem atividade catalítica. Significa dizer que sem uma enzima, sem reação. E sem reação, problema na certa. Tá? As proteínas, como a gente vai estudar logo em sequência, são altamente suscetíveis às variações do meio, inclusive de pH. Portanto, para que a gente tenha uma boa função celular,
é fundamental que o pH, tanto das células, dentro das células, quanto no sangue que transporta as moléculas e onde as células estão inseridas, ele seja mantido dentro de uma faixa muito estreita. Então, com relação ao pH sanguíneo, ele varia entre 7,35 e 7,45 no sangue arterial, tá? Então, ele é ligeiramente alcalino. Esse é o padrão de normalidade. Geralmente, o metabolismo celular produz substâncias ácidas. O caso que a gente acabou de ver é um exemplo disso. A produção de lactato não é nada anormal. Ela é importante, ela é necessária. Ela, inclusive, ela nos salva em momentos onde a gente tem pouca oxigenação, tá? Então, essas alterações de pH no sangue sempre vão ocorrer, porque o tempo todo a gente vai estar produzindo substâncias e tentando eliminá-las do organismo ou reaproveitar. De uma forma ou de outra, a gente produz de um lugar e tem que mandar para outro. E a forma da gente fazer isso é através da corrente sanguínea. Logo, ao momento que sai de uma célula até chegar ou em um órgão de excreção ou num órgão que vai transformar, por exemplo, no fígado, essas moléculas elas vão estar circulando pelo sangue. E isso pode levar a alterações transitórias de pH. Contanto que ela seja, aquela substância, seja devidamente eliminada ou seja devidamente transformada, nada ocorre. Por quê? Porque removendo aquele ácido ou aquela base que estava ali em excesso no sangue, o sangue volta ao seu pH. Tá? Mas não se pode ficar à mercê disso e por isso a gente tem um sistema para regular o pH quando essas alterações são muito gritantes. Agora mesmo, no caso da Juliana, a gente acabou de perceber isso. Uma colega já falou. Altera-se a respiração para ajudar no equilíbrio ácido-base. Beleza. O que isso acontece? A gente vai ver como isso acontece também. Então, com essas alterações, a gente pode então, ter uma acidificação do sangue, que significa estar abaixo de 7,35. Não é abaixo de 7, tá? Substâncias que têm pH menor que 7, a gente diz que são ácidas. Que tem maior que 7, são básicas. Em termos de sangue, como a referência vai de 7,35 a 7,45, toda vez que ficar menor que 7,35, a gente diz que o sangue está mais ácido. Toda vez que ficar acima de 7,45, a gente diz que o sangue está mais básico ou alcalino. Se isso for uma alteração de pH transitória, a gente diz que o indivíduo está em acidemia. Vou escrever aqui. Era para ter escrito, eu esqueci. Oh, meu Deus. Ai, dá até medo de mexer nas coisas. Vamos lá. Cadê vocês? Ai, meu Deus, meus alunos sumiram. Vocês estão aí? Estamos. Estamos Sim, pronto. Em silêncio, eu falei, ah, meu Deus, todo mundo caiu, eu tô meia hora falando sozinho. Peraí. Olha. Vou botar aqui. Ai, meu Deus, cadê o negócio? Ah, acidemia. Pronto. Emia é o sufixo que se utiliza para coisas referentes a sangue. Então, a gente fala em anemia, falta de sangue, glicemia, concentração de glicose no sangue. E, no caso, a gente fala em acidemia, quando a gente está com o pH abaixo de 7,35, ou a gente fala alcalinemia. Meu Deus, como está lerdo isso. Quando a gente está com pH acima de 7,45, tá certo? Muito bem. Quando é que isso deixa de ser uma coisa normal e passa a ser um distúrbio? Então, tem dois motivos para isso. Primeiro, eu disse, alterações
transitórias, são esperadas e elas ocorrem o tempo todo. Então, esse caso que a gente acabou de ver, a menina correu, acelerou a respiração e, se eu for daqui a um tempo medir o lactato no sangue dela, ele já sumiu e o pH normalizou, certo? Então, duas coisas vão acontecer. Uma regulação rápida do pH do sangue dela pela alteração da respiração, a gente vai ver como isso acontece. E 2, esse lactato vai ser enviado para o fígado, como a colega aí já falou, e depois ele vai ser convertido em glicose de novo. Então, vai tirar o que está acidificando e também, antes mesmo que isso aconteça, já vai dar uma regulada no pH. Aí eu vou dizer que ela estava em acidemia logo após o exercício físico. Isso não é um distúrbio, isso é uma coisa fisiológica, ok? Assim como ela poderia ter uma alcalinemia, uma coisa que acontece muitas vezes, por exemplo, quando você come uma quantidade muito grande de proteínas. Chama às vezes de alcalose pós-prandial. Alcalose não é um bom termo, por quê? Quando eu falo em ose, geralmente eu estou falando em relação ao distúrbio. E a alcalose pós-prandial, na verdade, é uma alcalinemia pós-prandial. Ou seja, após a refeição, você começa a ter uma grande produção de amônia. Por quê? Por desaminação das suas proteínas. E a amônia, como vocês viram, é básica. Nesse transporte para lá e para cá, você pode ter uma alcalinização do sangue. Mas o seu organismo vai recuperar isso. Então, esses processos transitórios a gente vai chamar de alcalinemia ou acidemia. Se por acaso ocorre uma acidificação do sangue e essa acidificação não é corrigida, aí eu estou com um distúrbio. E aí eu digo que o sujeito está com uma acidose. Ou, se o pH tiver maior que 7,45, eu digo que ele está com uma alcalose. Então, não corrigir o problema, ou seja, o problema deixar de ser transitório e ser de longa duração, já constitui um distúrbio. Por quê? Porque os mecanismos de regulação não estão sendo suficientes para dar conta daquela alteração de pH. Ou porque quem controla está com falha, ou porque a gente tem algum órgão que está produzindo quantidades maiores de uma substância ácida ou básica que não é possível de ser controlada pela regulação do pH normal, tá? Vale ressaltar aqui um outro problema também para constituir um distúrbio é o valor alcançado. Então, na literatura, vocês vão encontrar ligeiras diferenças, né? Você vai encontrar lugar que vai falar em 6,7, tem lugar que vai falar em 6,95, mas o fato é que a gente está trabalhando aqui com extremos, né? Então, até 6,85 e até 7,95 na outra extremidade seria a variação que o organismo humano seria capaz de suportar. Mas, obviamente, se eu tenho um indivíduo de 99 anos de idade e está com uma acidemia de 7,2, você fala, mas nem é tão grave assim, só que ele tem 99 anos e ele tem uma porção de outras iriquisiras. Para ele vai ser fatal, tá? Então, não é só quando a gente atinge os limites de pH do sangue que isso pode causar morte celular e morte do indivíduo, tá? A gente pode levar o indivíduo a óbito simplesmente se ele tiver uma longa duração desse estado acidótico ou desse estado em alcalose. Por isso, os distúrbios devem ser detectados e corrigidos o mais rápido possível. Então, essa regulação de pH no organismo ela é fundamental, tanto dentro das células quanto em todas as partes. A gente vai focar um pouco mais com relação ao sangue agora, certo? Então, a gente já viu que essas alterações elas podem ocorrer. E uma das formas, então, que se tem, a principal, nos organismos vivos, não é só um organismo humano, qualquer organismo vivo é o sistema tampão. O sistema tampão ele vai ser sempre constituído por ácidos e bases fracas que têm uma tendência a remover o íon, geralmente o íon H+, que está causando desequilíbrio na solução, certo? Então, eu posso remover a base ou remover o ácido,
que está provocando o desequilíbrio ácido básico naquele local, e isso é feito através de um sistema dado por ácidos e bases fracas. Aqui está o lactato. O lactato é um ácido forte? O ácido lático é um ácido forte? Não, ele não é um ácido forte. Mas, como eu disse, ácidos e bases fracas, eles vão estar dissociados ou associados a depender da concentração deles no meio. Então, quando eu começo a ter muito ácido lático no meio, eu começo a ter uma liberação aumentada, por exemplo, de H+. Se eu tiver uma quantidade pequena, eu libero menos. Então, essa é a forma do ácido lático. E essa forma de ácido assim, na forma molecular, eu só vou encontrar abaixo de 3,86 de pH. Por quê? Porque essa é a constante que vai ocorrer a dissociação do ácido lático em lactato. Ora, se o sangue da gente normalmente está entre 7,35 a 7,45, é um valor muito superior a esse aqui, a constante de dissociação do lactato, e por isso que a gente sempre vai falar em lactato no sangue, e não em ácido lático no sangue, ok? Vai ter quantidades aumentadas de lactato no sangue. O carbonato, aqui não é carbonato, é bicarbonato. Por que eu botei carbonato aqui? Ou será que eu peguei bicarbonato? Depois eu vou conferir. Piruvato, que a gente acabou de ver lá, que era o produto da glicólise. Aqui os fosfatos, o amônio, olha, e o amônio, o mesmo pK de dissociação é 9,25. Então, você vê que essa molécula tende para o básico. Citrato é o primeiro intermediário de ciclo de Krebs, que a gente produz também é ácido. Acetato, que a gente vai ver, tudo isso a gente vai ver no metabolismo. E eu vou chamar atenção agora para essas duas últimas substâncias. Acetoacetato e o beta-hidroxibutirato. Essas duas substâncias são os corpos cetônicos que a gente vai falar agorinha sobre eles. Você vê que são duas moléculas ácidas, sendo que o acetoacetato ainda é mais ácido que o próprio lactato. As bases do organismo, então a principal base do nosso organismo é o íon bicarbonato, que é aquele gerado após a dissociação do ácido carbônico. Mas, além disso, a gente tem os fosfatos, várias proteínas e a própria hemoglobina. Lembra a hemoglobina que a gente estava falando? É a principal proteína das hemácias e está associada ao transporte de gases no sangue até os pulmões. Então, dos tampões plasmáticos, a gente tem o tampão fosfato. Ele vai atuar, sim, no plasma também, apesar de ter uma participação menor, e vai ter uma participação um pouco maior no sistema renal. Ele tem uma baixa concentração no sangue. Já o ácido carbônico, essa combinação ácido carbônico e bicarbonato, é o que a gente vai ter em maior quantidade e a gente vai ver que a quantidade dessas substâncias que a gente tem no sangue vai ser regulada não somente pela respiração, mas também pelo sistema renal. O sistema renal é um dos principais reguladores das concentrações de bicarbonato. As proteínas, de modo geral, constituem também um importante fator de controle desse pH, mas ela é mais eficaz, elas são mais eficientes dentro das células, porque a concentração de proteínas dentro da célula é maior do que no sangue. A hemoglobina só tem nas hemácias, né? E o fato é que todos esses sistemas, tanto o tampão fosfato quanto o bicarbonato, quanto o sistema proteico associado às hemoglobinas, todos eles atuam em conjunto para o equilíbrio do pH sanguíneo. Tá? Então, aqui tem mais ou menos uma distribuição desses sistemas tampões, quanto é que cada um contribui, e aí a gente vai falar um pouco mais sempre do bicarbonato, dessa combinação bicarbonato-ácido carbônico, porque a contribuição do tamponamento do sangue
é muito maior do bicarbonato, ácido carbônico, do que dos outros. Não que eles não sejam importantes, tá? Mas é muito mais fácil o controle e a gente vai ter esse tamponamento pelas substâncias que estão presentes, a gente vai ter um controle através da respiração e um controle através do sistema renal para permitir que isso mantenha-se dentro dos níveis adequados. E aí, por que disso? Porque o CO2, que eu disse lá no início da nossa aula, que é gerado a partir da oxidação dos nutrientes que a gente ingere na dieta, na presença de oxigênio, ele se combina com a água. Espontaneamente? Espontaneamente isso acontece. Só que, obviamente, não é rápido. Não é assim, não é tão espontâneo assim. Só que no organismo a gente tem, tanto nos vasos sanguíneos quanto dentro das células, uma enzima chamada anidrase carbônica. E o que ela faz? Ela catalisa essa reação, fazendo com que ela se desloque para a formação de ácido carbônico. Então, o ácido carbônico ele é formado sempre que há CO2 e sempre que há água presente. Mas quanto se faz? Depende das quantidades. Se eu tiver uma quantidade muito grande de CO2, a tendência é que eu forme mais ácido carbônico. Se eu tiver uma quantidade muito grande de ácido carbônico já formado, eu posso deslocar esse equilíbrio para a formação de CO2. Tá? Então, aqui a formação de ácido carbônico e a reação contrária é a decomposição do ácido carbônico em CO2 e água. Professor, diga. Tem uma dúvida no chat. Ué. Benjamin, não. Gabriel, vamos ver. Professor, o sistema tampão só pode ser feito com ácido fraco, base forte? Não, não, não. Ácido fraco e base fraca, ambos são fracos. Ou o contrário. Qual é o significado MOSMol? Miliosmol por quilo. É uma unidade de osmolaridade, é uma unidade de concentração. A gente usa para calcular a quantidade de íons em solução. Mais alguma pergunta? Não, né? Voltando aqui, presta atenção. Então, CO2 junto à água na presença de anidrase carbônica, ou seja, gera ácido carbônico. O ácido carbônico, por sua vez, se ele tiver em quantidades muito altas, ele pode se decompor em CO2 e água. Por quê? Porque coisas que estão em equilíbrio sempre vão depender das concentrações. Se as concentrações aqui são maiores, tende para cá. Se as concentrações aqui são maiores, tende para lá. Princípio de equilíbrio químico, tá? Por sua vez, o ácido carbônico ganha esse nome porque ele é um ácido. E aqui ficou micro, na hora que eu mudou a minha letra, mas aqui é H+, tá vendo? E a gente acabou de relembrar que ácido, a gente diz que uma substância é ácida quando ela é capaz de dissociar em dois íons, sendo que um deles obrigatoriamente é o íon H+. Então, o ácido carbônico ele se dissocia em H+ e bicarbonato, que é o HCO3-. Muito bem. Com essas duas equações químicas em mente, a gente sabe tudo de distúrbio ácido básico do sangue, regulação de pH sanguíneo, etc, etc. Entendendo isso, a gente sabe como é que isso funciona no nosso organismo e o tempo todo a gente pensa na nossa respiração, principalmente. Por quê? Porque o controle das quantidades de CO2 vai ser dado pela eliminação mais ou menos intensa e mais ou menos rápida de CO2 através da respiração. Então, o sistema respiratório é um dos primeiros a controlar
o pH sanguíneo. E o segundo, não é que seja o segundo que vem primeiro, um vem primeiro outro, mas assim, ambos acontecem ao mesmo tempo, só que um é rápido e o outro é lento. O sistema respiratório é rápido e o sistema renal contribui para o equilíbrio dessas duas espécies aqui também. Ele pode eliminar mais bicarbonato ou mais H+, dependendo da necessidade. O bicarbonato é a base, então se o sangue estiver muito básico, ele pode aumentar a eliminação dessa base. O H+ é ácido, então se tiver muito ácido, ele pode contribuir retendo as bases e aumentando, diminuindo a quantidade de H+ no sangue. Tá lá. Então, esse equilíbrio, ele vai se dar, tipo, se eu tiro, se ácido carbônico é formado de CO2 mais água e eu elimino o CO2 do sangue, a água eu não vou eliminar, mas o CO2 eu tenho como eliminar, eu obrigatoriamente vou diminuir a quantidade de H+, de ácido carbônico. Ok? Então, essas espécies, elas vão estar sempre transitando entre uma e outra, a depender de quanto eu preciso delas no sangue para manter o pH entre 7,35 e 7,45. Então, assim, a gente vai ter esses dois sistemas, sistema respiratório controlando as quantidades de CO2 no sangue e, portanto, as quantidades de ácido carbônico, e o sistema renal controlando principalmente as quantidades de bicarbonato. Se ele vai mandar mais base para fora ou se ele vai reter mais base no sangue, é que vai determinar como esse equilíbrio todo se mantém. Tudo isso para manter o pH entre 7,35 e 7,45. E aí, como a gente viu no caso da menina, ela teve uma acidificação do sangue pela produção aumentada de lactato, isso então diminuiu o pH sanguíneo e provocou taquipneia. Pneia de respiração, taque de aceleração. Para quê? Para eliminar mais CO2. Porque no momento que ela respira mais rápido, ela está hiperventilando, está jogando CO2 para fora e com isso ela está removendo ácido de dentro do seu sangue. Para quê? Para poder reequilibrar o pH sanguíneo. Por outro lado, se o pH aumenta e eu tenho uma alcalose ou uma alcalinemia, meu organismo vai entrar em bradipneia, ou seja, brad quer dizer lento, e pneia de respiração. Então, eu vou ter uma diminuição na respiração para eliminar menos CO2, para eu reter esse CO2, porque quanto mais CO2 eu tiver no sangue, mais ácido carbônico eu vou fazer e mais ele vai promover a quantidade de ácido no meu organismo. E isso tudo ocorre de forma bastante rápida, porque o bulbo, que está no nosso sistema nervoso central, controla o centro respiratório e ele é totalmente sensível às variações tanto de CO2 quanto de pH no nosso organismo. Então, quaisquer mínimas alterações de pH ou de CO2, que ambas ocorrem ao mesmo tempo, né? Isso vai ativar esse bulbo para que ative o diafragma a aumentar ou diminuir o ritmo de respiração, que é onde vem o taque ou o brad. Então, ele pode acelerar ou diminuir a velocidade de respiração do indivíduo e, portanto, aumentar a eliminação ou diminuir a eliminação de CO2. A hiperventilação que causa tontura, desmaio, a hiperventilação pode causar tontura, sim. E outro já pergunta da reunião. Está tendo reunião mesmo. E a mesma coisa com relação ao sistema renal. O sangue vai ser filtrado sempre pelos rins, e os rins vão controlar para que se retenha tudo aquilo, vocês vão ver no MorfoDois também, se retenha tudo aquilo que é importante permanecer no organismo e se elimine aquilo que é produto de excreção, ou seja, que não tem utilidade,
e coisas que estão em excesso. Certo? Então, por exemplo, se eu tenho uma substância ácida em excesso, e a gente vai ver o exemplo agora mesmo, ela pode ser eliminada pelos rins. Isso acontece. Ou uma substância que seja uma substância básica também pode ser eliminada. E por isso a gente viu que a variação de pH da urina ela é muito grande. Ela pode ir de 4 até 9. Por quê? Tudo vai depender do que é que o seu metabolismo está produzindo e o que ele está eliminando na urina. Então, a urina ela não tem problema ter uma variação grande de pH, porque isso é um sinal que o seu organismo está funcionando e está eliminando aquilo que estava em excesso, ou muito ácido ou muito básico na urina. Tá? Agora, claro, se eu pego uma urina e o pH da urina está 4, eu imediatamente vou fazer uma avaliação no sangue desse indivíduo, porque tem alguma coisa que está errada. Se a urina está ácida, é porque ele está eliminando substâncias ácidas nessa urina. Então, eu tenho que identificar na urina que substância é essa e identificar no sangue também que substância é essa para tentar determinar qual o problema daquele indivíduo, porque isso não está dentro do padrão de normalidade. Tá? Deixa eu ver o que mais. Isso aqui era só. Tá bom? Acabou. Então, agora, eu estou aqui correndo porque eu estou vendo que ela está acabando. Ai, meu Deus. Esse acabou. Voltando aqui para o nosso roteirinho. Não vai dar tempo de vocês discutirem, mas vocês vão fazer isso depois da minha filha, vai? Pronto. Então, aqui, a gente tem, na sequência do caso da Juliana, primeiro, o caso da Juliana era um caso de acidose ou acidemia? Acidemia. Acidemia. Isso. Acidemia. Espera aí. Ai, meu Deus, cadê vocês? Eu vou parar aqui a gravação e vou começar de novo para essa segunda etapa, tá? Para não ficar muito grande. Só um minutinho. Já era para ter feito isso. Parar a gravação.